A tua igreja te louva, Deus. Deus poderoso. A tua igreja declara, Senhor, a tua santidade, Senhor. Santo. Santo, santo. Santo. Deus poderoso. Deus poderoso. Santo. Santo. Deus poderoso. Aleluia, queridos. Aleluia. Uma atitude diferente, um posicionamento diferente, queridos, faz toda a diferença. Toda. Você pode sentar, se você quiser sentar. Eu queria pedir, queridos, como sempre, que vocês se chegassem mais para frente, vocês estão lá atrás, queridos. Que percam a vergonha, senta aqui mais pertinho de mim. Aqueles que puderem, aqueles que quiserem, né? Isso, glória a Deus, queridos, glória a Deus. Queria pedir algumas coisas para vocês essa noite. Esperar os irmãos sentarem. Pedir algo para vocês essa noite, queridos, porque eu, quando me converti, queridos, eu fui atraído pela presença de Deus, eu fui atraído pelo fogo de Deus. Eu não fui atraído por coisas. Quando me converti, eu cheguei numa igreja, né, que estava num ponto de ebulição, vamos dizer assim, uma igreja que a princípio era nova, mas estava em ascendência. Uma igreja que buscava coisas espirituais e vivia coisas espirituais. E eu aprendi muito. Então eu quero te pedir, querido, se você é batizado no Espírito, ore. Enquanto a mensagem é anunciada, enquanto a palavra é pregada, ore no Espírito. A palavra diz que quando nós oramos no Espírito, nós nos edificamos a nós mesmos. Construa em si mesmo essa noite, constrói um reservatório em ti. Te blinda, te sela. Para aquilo que Deus derramar sobre a tua vida permaneça, fique guardado no teu coração, querido. A segunda coisa é que talvez a gente vá demorar um pouquinho mais do que vocês estão acostumados. Eu, por unidade de espírito, né, eu não posso fugir daquilo que o pastor pregou domingo. Eu entendi nesses dias que ele me falou, no sábado, me pediu, né, Márcio? Acho que foi no sábado, né, que falou comigo, ou foi no domingo? Acho que foi no sábado. Acho que foi no sábado que ele falou comigo, que eu preciso dar continuidade àquilo que ele pregou no domingo. Sobre a sensibilidade do Espírito e no Espírito de Deus. No final do culto, o pastor fez um apelo com relação aos 5 ministérios. Lembram? Onde estão os pastores? Onde estão os evangelistas? Onde estão os mestres? Onde estão os apóstolos? Onde estão os profetas? E desde muito tempo eu entendo que esses personagens dito bíblicos, né? Eles já estão dentro da igreja. Eles já estão aqui. Porém, ainda não tiveram a coragem de se manifestarem. Nós temos evangelistas na igreja, eu creio, e eu sei que eles estão aqui. E às vezes a gente pensa que ministério é algo tão grandioso que não vai ser colocado sobre nós, mas ele já está sobre nós. Né? Evangelista é o cara que vai lá na rua e vai falar do amor de Jesus de uma forma tão fácil, né? Que vai resgatar as pessoas das trevas para a luz, assim, ó. E elas vão estar aqui para ouvir a palavra. Essas pessoas vindo para cá, né, nós vamos precisar dos apóstolos. Às vezes a gente olha para a figura do apóstolo e pensa que é aquele que vai na frente, que vai abrir um novo prédio com uma nova placa, talvez igual a nossa, que vai ficar um tempo para que levante um novo pastor, para que dê continuidade ao trabalho. E eu consigo ver, Márcio, que nós temos os apóstolos aqui. Mas não apóstolos que abrem igrejas, mas apóstolos que trazem uma cultura do céu para a vida de pessoas aqui da terra. Pessoas que conseguem ver naqueles ao qual ninguém consegue ver, uma oportunidade, uma possibilidade de Jesus se manifestar na vida dos impossíveis. Nós temos os apóstolos dentro da igreja.
Nós temos. Nós temos profetas dentro da igreja. Homens e mulheres que precisam olhar para o que está acontecendo hoje e enquadrar o povo na vontade de Deus para a igreja hoje. Nós temos essas pessoas dentro da igreja. Onde estão os mestres que precisam se preparar para ensinar? Um dia em discipulado, acho que com o Ricardo, nós conversamos e eu disse para ele, cara, eu vou contar um pedacinho, então, só Ricardinho, não vou abrir nada pessoal. Ele disse, cara, tu não é tão burro, tão ignorante a ponto de não entender o que está escrito na Bíblia. Ninguém é burro ao ponto de não entender o que está escrito na Bíblia. As duas coisas que nós precisamos para manifestar um ministério de Deus, chamado, que nós dissemos que é um chamado, a palavra de Deus e o Espírito Santo. É só isso que nós precisamos, queridos. Só isso. Uma vida de jejum, oração e santidade. E se os 5 ministérios estiverem ativos dentro da igreja, e eu poderia dizer que já estão, e nós não sabemos ainda, Márcio, eles já estão ativos e são efetivos dentro da igreja, e talvez nós estamos esperando que alguém venha derramar óleo na nossa cabeça para poder exercer uma função ativa dentro da igreja, mas não é mais isso que precisa. Eu creio que os 5 já estão funcionando, porque nós temos pessoas aqui com facilidade de ganhar vidas, nós temos pessoas com facilidade de ensinar, nós temos quem profetize e nós temos quem cuide. E nós temos quem ensine dentro da igreja. Nós temos essas pessoas. A questão é, eu me enquadrar num padrão de Deus, para que eu possa chegar para o Márcio e dizer, Márcio, eu entendi, cara, eu sou um apóstolo. Eu quero trabalhar. Eu não quero um cargo, eu quero um encargo. Eu quero fazer algo. Eu preciso fazer algo. Isso vai fazer toda uma diferença, queridos. Eu tenho vivido umas coisas muito loucas assim nos últimos meses, eu posso dizer assim. Deus tem dado alguns sonhos e algumas direções um pouco anormais, mas eu compreendi que eu precisava ir atrás e me aprofundar em ver o que realmente Deus estava querendo transmitir para a igreja através da minha vida, porque aquilo que Deus dá para mim eu compreendo que não é somente para mim, porque se eu estou agregado a um corpo, é o corpo que precisa saber, é o corpo que precisa receber da parte de Deus para que haja crescimento. E eu tenho tido uns sonhos meio loucos, assim, querido. Eu vou contar um só para vocês entenderem, e depois mais na frente vocês vão compreender. Um dia desses, na madrugada, eu acordei, voltei, deitei, e eu sonhei que eu e a Zane, nós estávamos sendo colocados num avião. E as pessoas estavam fazendo festa como se nós tivéssemos ganhado um concurso, né? E eu dizia, cara, mas eu não comprei passagem, eu não fiz nada, não. A moça dizia assim, vocês foram sorteados para pegar esse voo. Eu disse, cara, mas eu não comprei nada, eu não vou embarcar nesse voo. Não, vocês vão. E nos botaram dentro do avião. Quando eu entrei no avião, o comandante veio e eu perguntei, tá, mas para onde é que é esse voo? E o comandante respondeu, vai para Istambul. Alguém sabe onde é que fica Istambul? É uma cidade da Turquia, lá no Oriente Médio, lá no outro lado do mundo. Só que esse avião ele não levantava voo. Ele dava rasante sobre a cidade, eu não lembro que cidade era, né? E chegou um ponto que o avião caiu e nós não chegamos a Istambul. Eu e a Zane não morremos, nós saímos, tiramos algumas pessoas do avião. Eu acordei. E a princípio são sonhos que às vezes parecem tolos, parecem que são pesadelos, mas não são, queridos. Mais na frente vocês vão ver que esse sonho tem um significado enorme. Eu queria falar um pouquinho hoje sobre o dia do Senhor. Porque há muita controvérsia sobre o que é falado sobre o grande e terrível dia do Senhor. O pastor afirmou domingo, queridos, eu tenho afirmado há algum tempo já que Jesus está às portas, né? Muitas pessoas têm dito isso. Jesus está voltando, o tempo está se cumprindo, o negócio está apertando, e realmente está. Mas quando nós falamos simplesmente assim, Jesus está voltando, algo fica vago. Nós não temos como argumentar com relação a essas coisas. E quando os profetas falaram com relação ao dia do Senhor, quando Jesus falou sobre a sua vinda, ele não falou especificamente com relação a uma data. Ele não disse, eu vou vir dia 25 de dezembro, eu vou vir dia 1º de janeiro. Ele não falou a respeito de uma data. Ele falou a respeito de uma época, através de alguns sinais, ao quais esses sinais iriam se manifestar, e por meio desses sinais é que estaria às portas a sua chegada. E esses sinais são claros. Alguém já me disse, Beto, mas não tem como saber o dia.
Exatamente, o Senhor disse que o dia, ou seja, a data, só o Pai, só Deus guardou para ele. Agora, o momento, como estaria o mundo, como estaria a sociedade, como estariam os céus, o que estaria acontecendo com a igreja, ele deixou claro, queridos. Ele deixou claro como isso estaria acontecendo. Eu usei um exemplo do Rodrigo, né? Nós estávamos conversando a respeito disso no domingo, depois do culto, relacionado ao casamento deles, né? Eles marcaram uma data para casar. Porém, havia uma quantidade de circunstâncias que precisariam estar pronta naquele dia para que o casamento deles pudesse ser realizado naquele dia. O salão tinha que ter sido alugado, o casamento civil tinha que ter sido realizado, o salão teria que estar enfeitado, as mesas enfeitadas, a comida pronta, até que a música tocasse e o noivo estivesse lá na frente para que a noiva entrasse. A deixa para que a noiva entrasse, né, Eliane? Foi a música. Muitas circunstâncias teriam que estar prontas para que o noivo pudesse encontrar a noiva. E a analogia que o apóstolo Paulo faz com relação ao casamento, queridos, é por causa disso. A noiva precisa estar pronta, o noivo já está pronto, e as circunstâncias estão se aprontando para que esse casamento ocorra, para que esse encontro ocorra. E nós vamos falar sobre sinais, sobre tudo que está acontecendo hoje, para que a gente possa compreender que realmente o tempo está se cumprindo e que Jesus está às portas. É tempo de se arrepender. Ou melhor, ainda há tempo, ainda dá tempo de se arrepender, né? Muitos textos, eu peço que você anote, quem trouxe caneta e papel, anote, e que você ore e confira tudo que eu vou dizer, queridos. Ô Marco, tu está gravando aí, Marco? Amém. Eclesiastes capítulo 3, verso 1 e 2, se você quiser só anotar e não conseguir abrir agora, tá, queridos? Mas Eclesiastes 3, 1 e 2 vai dizer assim: tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Na continuação do capítulo, ele vai ver que Deus, ele dá vários pontos, né, de que há um tempo de início e um tempo de fim. Para tudo, todo propósito embaixo do céu, diga nós. Há um propósito para nós que estamos abaixo do céu, de início e de fim. Para todas as coisas, queridos, Deus já determinou o seu início e o seu fim. Nós temos um tempo para nascer e eu só vou morrer no dia que o meu tempo se cumprir aqui debaixo do céu. Eu não vou morrer nem antes, nem depois. Amém? Então, nós compreendemos que existe um tempo determinado debaixo do céu para todas as coisas. Assim como os profetas anunciaram, né? Jesus, ele cita muitas profecias, né? Os evangelhos, né? Quando falam a respeito do nascimento de Jesus, um deles diz assim, né? Para que se cumprisse o que fora dito por meio do profeta Isaías, né? Eis que a virgem conceberá e dará à luz. Ou seja, havia um tempo determinado e uma determinada circunstância para que Jesus nascesse. E ele precisava nascer naquela época, para que as escrituras se cumprissem num tempo determinado. Se nós pegarmos a vida de João Batista, nós vamos ver que João Batista ele era 6 meses mais velho que Jesus apenas. Você vai ver ali, tem uma passagem que vai dizer que a Maria vai visitar Isabel e Isabel já estava grávida de 6 meses, quando Maria recém estava grávida. E igualmente, como Jesus começa seu ministério a partir dos 30 anos por causa da lei, João Batista também teve que esperar até os 30 anos para começar o seu ministério, e ele tinha 6 meses apenas adiantado, 6 meses apenas, antes do que Jesus. Ou seja, pouco tempo antes de Jesus aparecer, ele começa a batizar no Jordão, para que se cumprissem as escrituras sobre a vida de Jesus. Então, esse tempo ele precisa se cumprir. Gênesis 3:15. Tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. As festas judaicas, queridos, elas falam muito, muito a respeito de tudo que aconteceu sobre a história de Israel e sobre a história da humanidade. Jesus usou muitas parábolas a respeito da agricultura. O trigo, sobre o joio, sobre semear a palavra,
sobre colheita. E aqui Deus fala que ele botou o homem, ele faz o homem, cria o jardim e põe o homem no jardim para lavrar e cultivar, né? Ou guardar e lavrar. Ou seja, o início de tudo era uma figura de colheita, ou de plantio, vamos dizer assim, né? Plantar e guardar. Logo depois, quando o homem peca, a Bíblia diz que a terra, né, ela, entre aspas, ela se revolta contra Adão e ela começa a produzir espinhos, né, e abrolhos. Ou seja, ali começa o início do sofrimento humano. Por quê? Porque a partir dali Adão teria que passar trabalho, né? Ele ia passar trabalho para conseguir alimento para se sustentar. Ele teria que suar, ele ia criar calo, ia passar trabalho realmente. Gênesis 3, 17, 19, né? E Adão disse, porquanto desses ouvidos, e Adão disse, né, Deus, porquanto desses ouvidos a voz da mulher, comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dores comerás dela todos os dias da tua vida. Ou seja, dores, sofrimento. Espinhos cardos também te produzirá, comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra. Porque dela foste tomado, porque és pó, e em pó tornarás. Né? Este fim, querido, eu queria que vocês entendessem que Deus usou a questão da colheita para demarcar um propósito, como fim para a vinda de Jesus. Ali tem início do sofrimento humano através de um plantio, né? Para que ele conseguisse alimento. E lá em Apocalipse, né? Apocalipse 7, 16, 17, quando o Cordeiro já veio, né? Ele vai dizer assim, ó, nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem o sol, nem calma, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, ele servirá de guia para as fontes de águas, e Deus limpará os seus olhos de toda lágrima. Ou seja, aqui acaba o sofrimento do ser humano. Acabou. Eu compreendo que nós não vamos ter que mais suar para ter o que comer. A partir daqui já não há mais colheita. Por quê? Porque já não houve mais plantio. Jesus vem e ele acaba. Acabou com o sofrimento humano. Vai acabar. A relação do cumprimento do tempo e as leis acerca das festas judaicas, tá? Levítico 25, 3 ao 6. Se você quiser, que depois em casa lê todo o capítulo 25 de Levítico. Vai falar sobre algumas leis, sobre as festas, né? E ali tem um detalhe interessante, ó, que vai falar a respeito do início e a respeito do fim. Levítico 25, do 3 ao 6. Mas depois, se puder ler, lê todo o capítulo 25, tá? 6 anos semearás a tua terra, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás o seu fruto. Ou seja, Deus estava dizendo para o povo, durante 6 anos vocês vão trabalhar a fio. 6 anos vocês vão trabalhar, ó. Porém, ao 7º ano haverá o sábado de descanso para a terra. Um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. O que nascer de si mesmo, da tua cega, não colherás. E as uvas da tua separação não vindimarás. O ano de descanso será para a tua terra, mas o fruto do sábado da terra vos serão por alimento. A ti e ao teu servo, à tua serva, ao teu diarista e ao teu estrangeiro que peregrina contigo. Aqui, queridos, nós matamos uma questão religiosa com relação ao sábado. Deus não mandou que se guardasse apenas o sábado da semana. Ele deu uma lei com relação a anos, depois nós vamos ver ali sobre as festas das semanas, com relação a anos que o povo teria que trabalhar 6 anos e guardar o 7º ano, que é o sabá de Deus, o ano sabático. E assim nós vamos ver também quando ele fala, né, do jubileu, que são um período de 7 semanas de anos, 49 anos, e o 50º ano também não se faria nada, a mesma coisa. Vai se viver do que a terra produzir naturalmente. Tá? Por que isso, queridos? Eu já ouvi muita gente dizer, queridos, que é quase que impossível, né, determinar quando Jesus vai vir, e que isso não foi revelado a ninguém. E eu volto a dizer, a data, Jesus realmente não disse e ninguém vai saber a data. Agora, o dia
o dia do Senhor. Isso ele revelou aos profetas. Amós 3, 6 ao 8. Quando a trombeta toca na cidade, o povo não treme, ocorre a desgraça na cidade, sem o que o Senhor a tenha mandado. Ou seja, tudo que está acontecendo, Deus ordenou que acontecesse. Certamente o Senhor soberano não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Tudo que acontece, tudo que vai acontecer com a humanidade, Deus já revelou aos seus profetas. Amém? Está escrito. Cabe a nós olhar para as Escrituras e interpretar o que está acontecendo. O leão rugiu, quem não temerá? O Senhor soberano falou, quem não profetizará? Se Deus revelou aos profetas, por que eles não iam dizer? Eles disseram o tempo determinado para que Jesus volte. Isaías 46, 9 e 10. Anota aí. Quando é que Deus começou a revelar as coisas acerca do fim? Eu preciso dizer algo para vocês, queridos. Não pense no fim como algo ruim. Se aquilo que nós mais queremos é estar com Jesus, esse dia na célula lá eu usei uma expressão com relação a Helena, eu disse assim, para mim seria bom que Jesus voltasse amanhã, para que a Helena não sofra. Talvez pareça um sentimento egoísta, né? Mas eu prefiro realmente, queridos, do jeito que está a humanidade, eu prefiro que Jesus volte amanhã. Mas eu compreendo que existe um tempo determinado para que se cumpra, para que mais vidas possam ser salvas, para que Jesus realmente volte. Então eu vou viver com intensidade esses dias. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Deus falando para o profeta Isaías, né? Que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. O profeta Isaías está dizendo que Deus, ele revelou como seria a trajetória da humanidade lá no Éden, lá na criação, em Gênesis. Nós vamos ver que ali tem um trajeto sobre quanto tempo duraria a humanidade sobre a terra. Está lá. Alguns anos atrás, o pastor Leandro Vieira teve lá no outro prédio lá, acho que alguns vão lembrar dele, né? E ele pincelou algumas coisas por cima e ele disse que nós estaremos vivendo o último milênio, relacionado a que 6 milênios, 6 dias de Deus, e que o 7º milênio seria o milênio de descanso, ou o milênio do reinado do Senhor, e que nós já estaríamos entrando nesse milênio, e que Jesus estaria às portas. Isso para mim já foi algo assim espetacular, saber que nós estamos já... Mas eu pensar em 1000 anos, para quem vai viver 60, talvez 70, talvez 80, é um tempo muito longo. Gênesis 1, capítulo 5, versículo 5. Vem cá, Márcio, tu e o Paulo um pouquinho. Paulo é mais alto, Paulo é mais baixinho. Não, Rodrigo é mais baixinho. Vem cá, vem tu. Vem, Rodrigo, vem cá. Ali diz assim, né? Passaram-se a tarde e a manhã e foi o primeiro dia. Fica aqui, Márcio. Deixa eu ver, tu fica lá e o Rodrigo fica aqui. Do ladinho. Deus faz o mundo, queridos, né, em 6 e descansa no 7º. E a expressão, daquela forma que está o português ali, foi escrita em hebraico mesmo. Deus ele começou a contar o dia a partir da tarde e não da manhã. Ele contou. Pensa assim, nós começamos, né, a criação de Deus no dia 0 e não no dia 1. Porque nós temos a manhã do dia 0 aqui e a tarde do dia 0. E se fez tarde e manhã, primeiro dia. Estão me entendendo? Amanhã, ó, nós teríamos 7. Eu queria pegar mais pessoas, mas não dá, é um pouquinho complicado. Imagina assim, são 7 dias, Kátia, né? Vamos pegar 6, 7º descanso. Deus ele começa a trabalhar na manhã do dia 0. E ele começa a contar o dia 1 na tarde do dia 0. E não na manhã no dia 1. Porque ele diz assim, ó, se foi tarde e manhã o primeiro dia. O dia 2 teria um mais alto aqui, que seria eu, né? Ó. Isso. Aqui abaixo, voltamos para cá. De novo. Foi tarde e manhã o segundo dia. Tarde e manhã o terceiro dia. Tarde e manhã o 4º dia. O que isso muda, queridos? Nós já estamos no milênio do Senhor. Nós estamos na tarde do dia 6, entrando no dia 7.
Deus vai dizer assim, ó, se fez tarde e manhã, o sétimo dia. Talvez nós estamos esperando amanhecer o sétimo dia para compreender que Jesus vai voltar no sétimo dia. Mas na verdade é no fim do dia 6. É no fim do dia 6, na tarde do dia 6. A viração do dia para Deus, ela aconteceu ao meio-dia e não à meia-noite. Nós somos ensinados a contar os dias mudando à meia-noite. E para Deus, se Ele conta tarde e manhã, meio-dia virou. Tarde e manhã, meio-dia virou. Tarde e manhã, meio-dia virou. Nós já estamos vivendo o último milênio para Deus. Obrigado, pastor. Segunda Pedro 3, 7 e 8, Pedro vai fazer um relato com relação a isso, né? Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disso. Diz para o teu irmão aí, não te esquece. Pode dizer para ele, não te esquece disso. Amados, para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Talvez nós pensamos como o grande dia do Senhor apenas como um dia. Jesus vai voltar com o seu... Não, é um período de reinado de 1000 anos. O dia do Senhor é um período de 1000 anos. Por isso que Jesus disse, não se pode saber o dia, porque é um período de 1000 anos, é muito longo. É muito longo. A teologia divide um processo. Desde a criação até Abraão, 2000 anos. De Abraão até Jesus, mais 2000 anos. De Jesus até nós, 2017 anos. Ou seja, já avançamos do 6º dia. Compreende? 6.000 anos, 6 dias. Já passamos o 6º dia. Estão me entendendo? Estão compreendendo mesmo? Por isso que eu quero que você anote, queridos, e confira isso em casa. Vá orar, confere. Confere. Gênesis 6:3. Esse texto tem um detalhe muito interessante, que diz assim, então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, o meu espírito não contenderá com ele para sempre, e ele viverá 120 anos. Logo na frente, queridos, nós vamos ver relatos de pessoas que viveram 400, viveram 500, viveram 600. Como se Deus disse aqui que o homem não viveria mais de 120 anos. Será que Deus ele falou uma inverdade, vamos dizer assim? Esse texto aqui, queridos, ele traz uma expressão hebraica que se refere a festas de anos, ou festas de jubileus. É como se Deus dissesse assim, e o homem não viverá, não passará, obrigado, Arthur. O homem não viverá mais que 120 festas de jubileus. Um jubileu são 50 anos. 120 vezes 50 dá quanto? 6.000 anos, Fábio. 6 dias. Queridos, esses dados eu não inventei. O homem... Deixa eu só pegar aqui, Fábio. O meu espírito não contenderá com ele para sempre, ele só viverá 120 anos. 120, a expressão hebraica, tem ali uma palavra que eu não sei dizer, tá? É um nome bem louco, assim que você falar vai dar nó na língua, tá? Não consigo falar, que se eu falar que o homem não viverá, o que tem ali, né, a expressão hebraica seriam 120 festas de jubileus. 50 anos, 6.000 anos, ou seja, 6 dias da criação. Com tudo isso, queridos, Deus ele deixou pontos importantes que apontariam para quando essas coisas começariam a acontecer, né? Talvez vocês podem estar pensando assim, o Beto está ficando louco falando essas coisas. Queridos, eu não tenho medo nenhum de errar. Eu também não estou afirmando que Jesus vai voltar amanhã. Eu quero deixar claro para vocês. Não estou afirmando isso. Eu estou mostrando para vocês que os sinais estão apontando para um tempo bem próximo. Somente isso. E que a igreja precisa saber disso.
Se nós soubéssemos que Jesus vai voltar amanhã, o nosso posicionamento hoje seria totalmente diferente. Só que ele pode vir amanhã. Ele pode vir amanhã. Gênesis 1:14. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para separar dia e noite. Diga dia e noite aí. Primeira função, sol e lua. Separar o dia e da noite. Tá? Segunda função, sirvam eles para sinais. Diga sinais. Para marcar estações, dias e anos. Aqui, a expressão que aparece aqui em sinais é Shavuot. Essa palavra eu sei falar, a palavra hebraica. Essa eu falei, agora foi bonito, né? Que significa festas de colheitas. Ou seja, Deus pôs o sol e a lua no céu para determinar as festas sobre o povo. Para determinar as estações sobre a humanidade. Para dividir inverno, verão, primavera, outono. E principalmente para determinar os períodos onde começariam e onde terminariam as suas festas solenes. Aqui em Gênesis ainda não fala de festa, mas depois, mais na frente, nós vamos ver que as festas elas são baseadas, o calendário hebraico ele é baseado na lua. Amém? Hoje nós vivemos sob o calendário gregoriano. Foi feito, né? Muito tempo depois, né? Para uma comodidade romana, somente para isso. Né? A gente sabe que vai ter alguns meses do ano que foram dados a nomes de imperadores, né? Julho, não é à toa que julho é julho, por causa de Júlio César. Agosto, por causa de Augusto. Um detalhezinho, só parênteses, né? Por que vocês acham que o dia do Senhor foi alterado do sábado para o domingo? Por que o dia de descanso para nós foi ensinado que é o domingo e não o sábado? Se nós teríamos que descansar no sábado. Alguém sabe? Roma adorava o Deus Sol, Dominus. Eles tiraram a glória, o descanso de Deus do sábado, do Deus de Israel, e deram o descanso para o Deus de Roma, domingo, Dominus. E nós descansamos no domingo. Com relação a sinais, né? Joel 2, 30, 31, acho que é o texto que todo mundo conhece. Mostrarei maravilhas no céu, na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Por meio do profeta Joel, Deus disse que essas coisas iam acontecer antes que viesse o grande e terrível dia do Senhor. Interessante, queridos, é que Jesus tem um ponto, né? Se quiser anotar Lucas 12, 54 e 56, Jesus está falando sobre isso. E ele não está ensinando aos seus discípulos, ele está ensinando à multidão. Vocês imaginam um bando de gente na volta dele perguntando coisas, né? E a multidão pergunta para ele, né? Mas Senhor, quando que essas coisas vão acontecer? Né? Quando é que isso tudo que está falando vai começar a acontecer? E Jesus responde para eles assim: quando vocês veem uma nuvem se levantando no ocidente, logo dizem, vai chover. E se assim acontece, e assim acontece. E quando sopra o vento sul, vocês dizem, vai fazer calor. E assim ocorre. Quando vocês levantam de manhã e botam na Rádio Gaúcha e ouvem o Cléo Kuhn e ele diz que vai chover, vocês sabem que vai chover. Quando para nós dá 3 ou 4 dias de nordestão, a gente sabe que logo em seguida vai parar o vento e vai chover. Com todo respeito, irmão. Olha para o teu irmão do teu lado. Olha, com todo respeito, todo carinho. Diz para ele assim, ó, hipócrita. Por quê, queridos? Foi isso que Jesus fez. Jesus, vocês sabem quando vai chover. E vocês não sabem discernir os sinais que eu estou dizendo. Ou seja, Jesus estava falando dele mesmo. O que diz no texto depois ali, ó? Vocês sabem interpretar os aspectos da terra e do céu, como não sabem interpretar
o tempo presente, ou seja, Jesus estava se manifestando para eles diante da multidão e dizendo, cara, vocês, aparece uma nuvenzinha no céu, vocês sabem que vai chover, e vocês estão me vendo, vocês não sabem que sou eu. O tempo está se cumprindo, as escrituras estão se cumprindo, sou eu que estou aqui. Vocês não estão vendo? Mas o mais interessante desse texto, queridos, é que Jesus não condenou a curiosidade deles. Jesus não condenou, Jesus não disse para eles assim, não me perguntem sobre isso, não vou falar. Não. Jesus disse, vocês estão olhando para o lugar errado. Vocês sabem o que não precisa saber. Um detalhe, queridos. Nos últimos dias, o sol se converterá em trevas, a lua se converterá em sangue. Quantos sabem que nós tivemos nesse ano ainda uma lua de sangue? Aqueles que andaram mais perto de mim sabem, né? Nós tivemos esse ano um eclipse lunar total com lua de sangue. O que é lua de sangue? Por causa da posição do sol com relação à Terra, a lua fica totalmente vermelha. A lua cheia, ela fica totalmente vermelha. Eles chamam isso de lua de sangue. Isso aconteceu, queridos, só que isso não está na Bíblia. E daí a nossa curiosidade, ela não vai matar o gato, tá? Vocês podem pesquisar. Todas as vezes que aconteceram luas de sangue, algo importante aconteceu sobre a história de Israel. 1942 teve lua de sangue. Alguns dados que eu vou dar, tá? Para que vocês entendam. 1942 foi o ano da Inquisição Espanhola, onde a comunidade espanhola, os espanhóis, perseguiram e mataram e expulsaram todos os judeus que haviam na Espanha. Os judeus que fugiram da guerra, né, de Israel, que estavam lá, que eram exilados lá, todos eles foram perseguidos, mortos, e que sobreviveram foram expulsos. Nesse ano teve lua de sangue. 1948. Até 1948, Israel não era dono da terra ainda. A terra era dominada pelos palestinos. 1948. Parece meio coincidência, né? Mas em 1948 tivemos eclipse lunar com lua de sangue. Houve uma guerra. O povo judeu retomou a terra de Israel em 1948. 1967. Em 48 eles tinham tomado a terra, mas ainda não tinham retomado Jerusalém, a sua capital. Em 1967 houveram luas de sangue. Israel, os judeus retomam a capital. Tá? Oi? Fala. Ei, né? Eu vou tentar resumir, queridos, para a gente andar, porque senão eu vejo que nos prolongaremos, tá? O interessante, né, queridos, que em 2014 e 2015, né, nesses anos também houveram 4 luas, são tétrades lunares. 2014 e 2015 é a primeira vez na história que tanto as luas de sangue de 2014 como de 2015, a primeira em 2014 e 2015, exatamente no dia da Páscoa judaica, e 2015, exatamente no dia da festa de tabernáculos em Jerusalém. As duas datas coincidiram com eclipses lunares totais com lua de sangue. Tá? Eu creio que Deus não faz nada por acaso, né? O eclipse, a lua de sangue de 2015 é a 7ª, que eu acho que não é coincidência, é a 7ª lua de sangue pós ressurreição de Cristo. Tá? É a 7ª. Então eu creio que não é acaso isso aí. Eu vou pular, porque senão não, a gente fala e vai falando. No intervalo desse período onde houve as luas de sangue, nesses 2 anos, também houveram eclipses solares, totais. Então o sol se converteu em trevas, houve escuridão total, junto com as luzes de sangue. Tá? Mateus 24, aqueles que têm curiosidade, leiam todo o capítulo 24 de Mateus, 24, 6 ao 8. Vocês ouvirão falar em guerras e rumores de guerra, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares, mas tudo isso é o início das dores. Fome, queridos, fome.
Dados da ONU. Hoje, mais de 800 milhões de pessoas não têm o mínimo para comer no mundo. Uma porção mínima de comida. Uma refeição. Pessoas que passam um dia inteiro sem ter o que comer. 800 milhões de pessoas. Tá? Mais de 750 milhões, um pouco menos, não tem o mínimo de água potável para beber. Não tem. Até 40 anos atrás, mais ou menos, 1970, a população da Terra era mais ou menos 3,6 bilhões de habitantes. Em 40 e poucos anos, a população dobrou, Márcio, pastor. Hoje nós temos mais de 7 bilhões de habitantes. Os pesquisadores da NASA, né, eles já afirmaram. Hoje a população do mundo ela consome cerca de 1,4 vezes a capacidade natural da Terra por ano. Ou seja, eles já disseram que o planeta, nesse ritmo, não vai durar mais 50 anos. Não vai subsistir por mais 50 anos. Não vai haver água nem comida nos próximos 50 anos. Isso é sério. Guerras. Queria que você abrisse agora, Ezequiel capítulo 38, rapidinho. Profeta Ezequiel capítulo 38. Se der sono, querido, levanta um pouquinho, espicha, chacoalha. Ezequiel. Ezequiel capítulo 38, só para vocês verem, querido, o que está acontecendo no mundo, tá? Eu quero deixar vocês situados. Deus dá uma mensagem para o profeta naqueles dias, né? E uma coisa que nós precisamos aprender é que os países atuais, a América do Sul, as Américas não existiam ainda naquele tempo, e alguns países da Europa naquele tempo não vão ter os nomes que tem hoje. Tá? Então sempre que eu olhar para um país ou para uma nação bíblica, eu preciso ir atrás para ver a qual território pertence hoje. Aqui o profeta diz assim, né? Veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, volve o rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Ros, Meseque, Tubal, profetiza contra ele. Assim diz o Senhor Deus, eis que contra ti, Gog, príncipe de Ros, e Meseque, Tubal, fartei que te voltes, porei anzóis do teu queixo, te levarei para todo o teu exército, cavalos, cavaleiros, blá, 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 blá. Lá no 5 lá. Persas, etíopes e Puti, e com eles todos os escudo e capacete. Gomer, todas as suas tropas, a casa de Togarma, ao lado norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Prepara-te sim, dispõe-te tu e toda a tua multidão, teu povo, que resumiu, a ti, serve-lhe de guarda. E depois, se alguém quiser ler, lê adiante, tá? Isso aqui, queridos, é o que está acontecendo hoje, no Oriente Médio. É a palavra de Deus se cumprindo lá. E talvez o Marlon está me olhando com uma cara assustada assim, né, Marlon? Mas está acontecendo. Nós precisamos compreender, queridos, o que está acontecendo lá com o Estado Islâmico para poder se situar na história. O Estado Islâmico ele é uma corrente vinda de Abraão. Ou seja, há duas religiões vindas, né, ditas monoteístas, né, de Deus, que vieram de Abraão, o judaísmo e o islamismo. Tá? O cristianismo seria um radical do judaísmo. Dentro do islamismo hoje, dentro da Síria, existem 3 grupos divididos. Que é o governo sírio, que é muçulmano, o Estado Islâmico, que é muçulmano, e a Al-Qaeda, que é muçulmana. A Al-Qaeda é do Bin Laden, que meteu o troço lá nos Estados Unidos há uns anos atrás. Esses 3 grupos eles estão tentando tomar o controle do país, da Síria. Diga Síria. A Síria aparece na Bíblia? Parece. Alguns textos vai aparecer Síria, mas a maioria das vezes vai aparecer Damasco. Damasco é a capital da Síria. Todos os textos voltados que aparecer Damasco é a Síria hoje. É o país da Síria, tá lá? Então existe essa divisão, tá? Aqui o profeta está dizendo que vai vir um homem, Gog, da terra de Magog, que vai reunir alguns povos junto com ele e que vai se levantar contra Israel. Tá? Ó, da terra de Magog, príncipe de Ros, diga Ros. Esses nomes que apareceram aqui, queridos, se você pegar, eles vão estar na descendência de Noé. Essas nações, elas são netas de Noé, são todos filhos de Jafé, Cã, quem é o outro? E Sem.
Essas nações são descendentes de Noé. Só que essas palavras, queridos, eu fui ver o que significava, que eu li, porque é umas coisas meio loucas que brotam na minha cabeça e eu vou escarafunchar, tá? Eu me esqueci a língua que isso aqui foi escrito, não é nem hebraico. Se eu me lembrar, depois eu falo para vocês, tá? Mas Ros, a palavra Ros, a evolução dela vai terminar em Rússia. Gog, da terra de Magog, é um líder russo. E sem medo nenhum de errar, eu falo que é Vladimir Putin. A Rússia é um país islâmico, talvez a gente não saiba, né? Porque não está na guerra do Oriente Médio, mas a Rússia é um país de maioria islâmica. Tá? Meseque. Alguém chuta que lugar é esse, Meseque? Vai evoluir, vai se tornar Moscou. Tá? Tubal. É um país ao norte da Rússia, uma cidade, uma das maiores cidades petrolíferas da Rússia, chamada Tobolsk. O profeta, um pouquinho atrás, um pouquinho à frente, ele vai falar que o inimigo vai vir do norte. E quando nós falamos de norte, ele fica perdido na história. Porque se eu olhar Jerusalém hoje, pode pegar o mapa. Pega Jerusalém, traça uma linha reta em direção ao norte, vai ter Moscou acima, capital da Rússia. Né? Moscou é a capital, Marco? Não? É, né? Vai ter Moscou e logo acima vai estar Tobolsk. As duas cidades vão estar acima. O inimigo que vai vir do norte, está lá. Está escrito. Tá? As outras cidades ali, né? Príncipes de Ros, Meseque e Tubal. Um pouquinho mais abaixo ali, persas. Quem sabe quem são os persas? Alguém viu o filme Príncipe da Pérsia? A Pérsia hoje, queridos, é o território do Irã. Toda vez que aparecer Pérsia na Bíblia, hoje nós nos referimos ao Irã. O Irã é assim com Israel, né? São amiguinhos, né? Vive jogando bomba no outro lá. Pérsia, Etíopes e Puti, tá? Países do norte da África, onde hoje, se você pegar na internet, você vai ver que quem tem assombrado, massacrado aqueles países do norte da África, é um grupo islâmico chamado Boko Haram. Queridos, eu fui ver um vídeo e eu não consegui terminar de ver, porque eu vou contar um detalhe das atrocidades que eles têm feito, porque eles creem nos ensinos de Maomé, né? Lá os cristãos, eu vi um vídeo, eles amarram os cristãos e eles não tocam fogo. Eles fazem um braseiro e largam eles em cima do braseiro. E quando eles tentam sair, o pau pega. E as pessoas morrem sentadas aos pouquinhos em cima das brasas, sendo queimadas. Países do norte da África. Gomer vai dar um radical, uma palavra que vai chegar até German, ou Germânia, Alemanha. Está lá. Vão se unir. Tem mais um país aqui junto, né? Togarma. Quem chuta em Togarma? Turquia. País 100% islâmico. Tá? E algumas coisinhas a mais, queridos. Tá? Se nós nos situarmos, quando Jesus fala que haveria guerras e rumores de guerra, eu creio que ele está falando de Ezequiel 38. Na verdade, aqueles povos já estão em guerra. Mas vai chegar um tempo em que todos eles vão se unir e vão se levantar contra Israel. O presidente da Turquia, né? A Turquia no passado, quem gosta um pouquinho de história já leu, vai ver que foi o Império Otomano, que se levantou contra Roma logo depois de Jesus ser... o Império Romano invade Jerusalém, destrói o templo e toma conta de todo aquele território, né? O Império Otomano foi quem venceu o Império de Roma. Tá? E dominou todo o território também, alguns anos depois. E o presidente da Turquia ele declarou que o projeto dele como presidente é reerguer o Império Otomano e reconquistar as terras de Israel. Hoje, essa notícia saiu acho que há uns 15 dias atrás, esse cara falou isso há uns 15 dias atrás. Então eu consigo crer, quando Jesus falou de guerra, está acontecendo, está aqui, elas estão se levantando. Eu vou andar porque... Leia Ezequiel 38 e dá uma olhada, queridos, né? Mateus 24, 7 e 8, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, espécies, terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são princípios das dores, né?
Com relação a terremotos, queridos, eu tenho uma estatística aqui, mas é muito grande, eu vou pular porque tem umas coisas, eu acho, mais importantes, mas desde 2010 para cá, aumentou em muito o número de terremotos acima na escala Richter, né? Acima de 7. A maioria dos grandes terremotos que nós estamos vendo a partir de 2010, eles estão acontecendo acima de 7.0 na escala Richter. Ou seja, são terremotos de grande magnitude. Tá? Só vou ler algo que tem aqui, né? Eventos com magnitude 7.0 a 7.9, similares aos registrados na Baixa Califórnia em 4 de abril de 2010. No norte de Sumatra, 3 dias depois, né, ocorreram 14 vezes em 2010. Só em 2010, 14 terremotos acima de 7. Tá? Depois nós tivemos em 2010 ainda, e daí é quase que um... Eu creio que não é uma coincidência, mas o terremoto que houve no Haiti, onde o centro do terremoto foi na capital, Porto Príncipe. Alguém sabe o que quer dizer Porto Príncipe? A porta do príncipe, ou os portões do príncipe. O que houve no Chile, né? Em 2010 também, Concepción, ou Concepção, começo, início. Foi aonde foi o centro do terremoto no Chile, que matou muita gente lá, eu não sei certos números lá, mas eu sei que foi muita gente, né? E assim vai, queridos, e vai, dados com relação a sinais, fome, terremotos, guerras, as coisas estão acontecendo, estão se cumprindo, tá? Rapidamente, você abre o livro de Daniel. Eu peço perdão, queridos, a vocês, mas eu não posso deixar de passar tudo isso. Talvez a gente vá passar um pouquinho do horário, tá? Mas eu gostaria que todos pudessem ficar. É muito importante. Amém? Deixa eu achar o livro de Daniel que eu perdi aqui, queridos. Eu só vou ler um contexto para que a gente entenda, né? Então, o profeta Isaías, né, por causa da iniquidade do povo de Israel, Deus, por meio do profeta Isaías, libera uma palavra que o povo seria levado cativo, seria entregue na mão do rei da Babilônia, e que o povo de Israel passaria 70 anos preso na Babilônia. E Daniel é um dos que é levado cativo, né? Daniel capítulo 1 ali, versos 3 e 4. Então o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse algum dos israelitas da família real e da nobreza, ou seja, Daniel ele não era qualquer um, ele era um nobre, jovens, sem defeito físico e de boa aparência, cultos inteligentes que dominassem os vários campos de conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei, e ele devia ensinar-lhes a língua, a literatura dos babilônicos, né? Então a gente sabe que Nabucodonosor era o rei da Babilônia no tempo, né? Ele guerreia contra Jerusalém, contra Israel, vence a guerra e leva o povo todo cativo para a Babilônia. Daniel 9, 2 e 3, tá? No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, desculpa, queridos, eu usei Isaías, mas foi Jeremias, tá? Que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Por isso me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas, em jejum e pano de saco coberto de cinza. Ou seja, Daniel compreendeu que havia um tempo determinado sobre a nação de Israel, que precisava se cumprir, porque Deus havia liberado a palavra. Quando findou os 70 anos, Daniel disse: Deus, acabou. O que vamos fazer agora? Eu vou orar, vou jejuar, tocar cinza na cabeça e eu quero ouvir o que nós vamos fazer agora. O tempo se cumpriu, né? Então, Daniel 9, 24, o anjo vem de Deus, né? E fala com Daniel. 70 semanas, deixa eu pegar a minha Bíblia só um pouquinho. Lembre-se que para compreender esse texto de Daniel, queridos, vocês vão ter que compreender Levítico 25, tá? 9, 24, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e situação de cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, para selar a visão, a profecia, para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar, para edificar Jerusalém,
até ungido ao príncipe 7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas será morto ungido e já não estará. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade, o santuário, e o seu fim será num dilúvio. E até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Até aí tá bom. Então o profeta Daniel, Deus manda um anjo, fala com o profeta Daniel, e ele determina um período sobre a nação de Israel. A gente sabe que Israel ele é um relógio de Deus para toda a humanidade. Vocês sabiam disso? A gente precisa entender, queridos, que nós fomos criados e educados olhando para um Jesus romano. Esse dia eu levei a foto, a imagem, né, de um historiador que ele recriou a imagem de Jesus, né, baseado num crânio achado do primeiro século, de um judeu do primeiro século, né, baseado com características do povo de lá, e levei na célula, né? E acho que só uma chutou que era Jesus. Ou seja, o Jesus judeu, ele não é aquele cara alto, de olho claro, cabelo comprido, lisinho, não é. É um cara moreno, quase... Eles dizem que provavelmente um cara de estatura mediana para baixa, entre 1,60 e 1,70, pele escura, para não dizer negro, nariz chatinho, gordinho, beiçudo, né, cabelo ruim, ou seja, um típico judeu. Aquele quadro que nós conhecemos, ele foi pintado por um americano, não vou lembrar o nome dele agora, a pedido do Vaticano. E se vocês forem estudar a respeito da arte, vocês vão ver que aquela pintura de Jesus que foi feita é muito semelhante a um quadro muito famoso chamado Mona Lisa. Vocês vão ver a feição do rosto, vai ver que é um rosto até afeminado, queridos. Não é. Aquela imagem que nós conhecemos de Jesus, que nós aprendemos, é uma imagem romana que não é a de Cristo. Não é. Não é. Voltamos 70 semanas. 70 semanas Deus determinou para que tudo, o texto é muito claro, para que tudo se acabasse. 70 semanas. Só que não são 70 semanas. O livro de Levítico vai dizer que são 70 semanas de 7. 70 semanas de 7 anos. A primeira parte, o anjo diz que um período de 7 semanas e 62 semanas. 7 semanas para a saída do povo para a reedificação do templo. Um pouquinho à frente, eu não vou lembrar, acho que é o livro de... Acho que é Esdras, se eu não me engano. Quando o rei Dário assina o decreto e libera o povo, né? Que o rei Dário, ele enfrenta Nabucodonosor, isso não é Bíblia, isso é histórico, né? Ele vence Nabucodonosor na guerra contra a Babilônia e ele assume o governo de toda aquela terra. E ele, por meio do Espírito Santo, ele assina um decreto liberando o povo para voltar para Jerusalém e reedificar o templo. Aqueles que quiseram, voltaram. Muitos preferiram ficar na Babilônia, porque lá estava bom. Né? Então teve esse primeiro período de 7 semanas. Depois existe um período de 62 semanas ali. 62 vezes 7 dá 400 e poucos anos, se eu não me engano, né? Se alguém pode dizer, vai dar 492, 494? 400 e poucos anos. Que é exatamente o período em que o templo foi reedificado, e ali vai dizer que até que o ungido seja cortado. Até o período em que Jesus foi morto. Só o que me saltou nesse texto é que o anjo não falou para Daniel da última semana. Ele falou 7 semanas mais 62 semanas. 7 mais 62 dá quanto? 69. Mas Deus determinou 70. Eu digo, queridos, que na pior das hipóteses, é como se Deus tivesse dado um relógio para Daniel. Um relógio, né? O detalhe desse relógio é que o tempo seria para o teu povo, Daniel, e para a tua cidade. Havia duas ocasiões, duas circunstâncias para que esse relógio continuasse andando, essa contagem de tempo, que era o povo judeu estivesse em Jerusalém. Embora Daniel estivesse na Babilônia, quem é o pai dessa criança, hein? Sou eu. Embora Daniel estivesse na Babilônia, Deus estava falando com ele a respeito do povo judeu em Jerusalém. Amém? Jesus é morto. O que aconteceu depois? Guerras, perseguições, e o povo judeu perdeu o domínio de Jerusalém. O relógio parou. O relógio parou de ser contado. Eu queria que vocês entendessem que é necessário que o povo judeu esteja em Jerusalém para que esse último período de 7 anos se cumpra.
e que as 70 semanas determinadas sobre o povo de Israel cele a visão, acabe a profecia e que o rei venha. Então, na pior das hipóteses, se nós começássemos hoje, se esse relógio fosse ativado hoje, nós teríamos mais 7 anos para Jesus voltar. Vocês estão dizendo, o Beto está ficando louco, né? Pior das hipóteses, querido, um período de 7 anos, uma semana. Uma semana de 7. Leiam Levítico 25, vocês vão compreender isso. Uma semana de 7. Essa semana de 7 anos vai aparecer em Apocalipse 11, 2:13. Vou ler, tá? Apocalipse 11, verso 2 e 3. Quando Jesus chama João, manda e dá uma vara para João, um caniço, e manda João medir a área do templo, tá? E Jesus diz para João assim: exclua, porém, o pátio exterior, não o meça, pois ele foi dado aos gentios. Quem são os gentios? Nós precisamos compreender que para Deus existem judeus, ou povo de Israel, existem os gentios, e os demais são todos inimigos de Deus. Não existem americanos, russos, alemães, não existem. Existem judeus, gentios e inimigos de Deus. Somente esses 3. Não tem mais ninguém. Há salvação para judeus e há salvação para gentios. Para os inimigos não há salvação. Amém? Então diz assim, o pátio exterior não meça, pois ele foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa durante, diga, 42 meses. Alguém sabe me dizer quanto tempo dura 42 meses? Quanto? Quanto, Rafa? 3 anos e meio, queridos. A semana era de quantos anos? Nós temos metade da semana. Estão me entendendo? Entendeu, Alice? Período de 7 anos. É muito legal, queridos, porque Deus poderia ter dito de forma clara, né? A metade da semana, não, ele botou 42 meses. 3 anos e meio. Nos falta um período de 7 anos. Só que Deus deixou claro que 3 anos e meio seria dos gentios. 3 anos e meio seria dos gentios. Depois embaixo, darei poder. Só que se nós pegar na Bíblia, vocês vão ver que esses 2 textos, ele termina um texto, tem um subtítulo e começa outro texto. E a gente lê e passa corrido. Embaixo vai estar assim, darei poder às minhas 2 testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias vestidas de pano de saco. Quantos anos dá 1260 dias? 3 anos e meio. 3 anos e meio. Ou seja, Deus revelou para um profeta, Deus revelou para João a última semana de Daniel. Como seria e o que aconteceria durante essa última semana. Mateus 24:31. Ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta. Diga trombeta. E eles reunirão os seus eleitos dos 4 ventos da terra, de uma a outra extremidade. Tá? Aqueles que puderem, aqueles que tiverem curiosidade, estudem a respeito das festas judaicas. Porque nós precisamos voltar e entender que Jesus era um homem judeu. A palavra de Deus, no início, ela foi liberada para o seu povo, ou seja, para Israel e para os judeus. Nós não temos uma cultura, nem uma tradição judaica. Só que, quando Deus institui as festas, Ele diz que elas seriam um estatuto perpétuo, ou seja, é para sempre, não podem ser esquecidas. Não pode. Nós precisamos saber como são as festas, por que são e como elas ocorrem. Por quê, queridos? Porque esse versículo ele tem uma associação direta com 2 festas judaicas. Tá? Eu peguei 5 das principais festas. A primeira delas, a Páscoa. Diga Páscoa. Jesus cumpriu a Páscoa? Cumpriu. Ele morreu na Páscoa. Ele em si mesmo, Cátia. Em si mesmo. Jesus vai cumprir todas as festas em si mesmo. Ele cumpriu a Páscoa. Ele morreu na Páscoa. A primeira festa. Tá? A segunda festa, das primícias. Jesus ressuscita na festa das primícias. Em Jerusalém, quando Jesus ressuscitou, era comemorado a festa das primícias. Tem um textinho, se alguém vai lembrar, que diz que, que ele ressuscitou para ser o primogênito dentre muitos irmãos. Tem um textinho que fala isso, né? Jesus foi as primícias de Deus.
Ele se fez primícia, ele foi o primeiro. Pentecostes, Jesus cumpriu Pentecostes, a terceira festa, é uma festa judaica. Cumpriu. Ele cumpriu o Pentecostes. Ele disse, se eu não for, eu não vou-lo enviarei. Ele precisou ir para que o Espírito Santo viesse. Então cumpriu o Pentecostes. Faltam 2 festas, das principais, para que Jesus cumpra em si mesmo a totalidade das festas judaicas. Trombetas e tabernáculos. Olha o que o texto diz desse Mateus 24, 31. Ele enviará os seus anjos com som de... Se vocês estudarem as festas das trombetas, vocês vão ver que Jesus está às portas. Eu não vou entrar na questão das festas, porque é muito comprido e a gente ia ficar talvez até amanhã de manhã falando sobre isso. Mas se vocês estudarem a respeito das festas das trombetas, vocês vão ver que o 7º anjo já está aqui assim, ó, só dizendo, Senhor, posso tocar? E Jesus dizendo, não, Senhor, posso tocar? E, deixa eu tocar. Está ali, queridos. Eu creio. Ele virá num período de festa das trombetas, para que depois se cumpra tabernáculos. Por quê? Porque a festa de tabernáculos é a reunião de todo o povo em volta do tabernáculo, ou em volta do templo, em volta do rei. Onde eu creio que todos nós estaremos lá. Todos nós estaremos lá. Então precisa se cumprir trombetas, precisa se cumprir, para que o tabernáculo se cumpra. Mateus 24, 37, foi como nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Né? Fala de um estilo de vida, queridos. Comiam, bebiam, isso o pastor Márcio tem pregado muito, repetitivamente. Pessoas que pensam aqui, ó, a umbigologia, Marlon. Comiam, bebiam, casavam-se e davam em casamento. Ou seja, uma vida totalmente alienada para o que está acontecendo. Não é fazendo aquele baita barco, que não existia barco, ninguém nunca tinha feito um barco, não é construindo aquele negoção lá. E o que é isso aí? Estão na igreja sexta de noite, sábado de manhã, domingo de noite na igreja. Os caras estão ficando loucos. Quarta-feira tem o jogo do final do Brasileirão, estão reunindo nas casas. Quarta-feira. Não vou. Interessante que no texto de Noé, queridos, um pouquinho antes ali, né? Vai dizer assim, ó, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra. Existe maldade hoje? E que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Eu não tenho medo de dizer, queridos, que eu sem Jesus, hoje eu estou morto, né? Mas eu sem Jesus eu seria muito pior do que muitos que estão lá fora. Muito pior. Mas muito pior mesmo. Já não sou muito bonzinho, né? Mas seria um caco. Mas diz que então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e lhe pesou o coração. Eu creio, queridos, que Deus está louco para dizer, filho, volta de uma vez, vai lá. Vai lá. Mas precisa que um tempo determinado se cumpra. Precisa. Se nós pensarmos, queridos, com relação à igreja, para que vou deixar curiosidade em vocês estudem. Por que a igreja só aparece no livro de Apocalipse até o final do capítulo 3? Do capítulo 4 em diante não se fala em igreja. Não tem igreja. Não aparece relato da igreja. Estudem a respeito disso. Então vê a expressão igreja até o capítulo 3. Dali em diante não aparece mais a igreja. Não tem mais. Lucas 13, 33, 35. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Esse é Jesus falando, tá? Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como uma galinha, os seus pintinhos debaixo das asas? E não quiseste? Eis que a vossa casa se vos deixará deserta. E em verdade vos digo que não me vereis até que venha um tempo em que digas, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Jesus libera uma palavra sobre Jerusalém e disse, vocês não vão me ver até que vocês comecem a clamar por mim. Vocês não vão me ver de volta, eu não vou voltar até que vocês me reconheçam
que é João 1,12, né? Porque ele obriga todo mundo a decorar. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. O pastor pregou domingo. Né? Ou seja, eles não reconheceram. Jesus está dizendo, enquanto vocês não me reconhecerem, eu não volto. Não vou. Não é? Não 12? João 1,11,12? É. Tá? Amém. Tem um detalhe interessante, queridos. A gente sabe que dentro das correntes judaicas existe um grupo de judeus que são ortodoxos, ou seja, eles ainda não acreditavam que Jesus, que Yeshua, era o Messias. Há um grupo que ainda hoje espera que Jesus venha. Tá? E há um grupo chamado de judeus messiânicos que já creem que Yeshua era o Messias, estão esperando a sua segunda vinda. Tem um homem, né, um judeu, ele morreu em 2006, com 108 anos. É um nome estranho, se alguém quiser dar uma olhada depois, tá? É Itzhak Kaduri. Ele era um rabino muito importante em Jerusalém. Antes de morrer, ele chamou o filho dele, escreveu uma carta e pediu... Isso é fato histórico, tá? Está escrito, eu não estou inventando isso. Ele chama o filho dele e pede para o filho dele que ele lesse a carta dele somente após a morte dele. Ele morre, o filho dele abre a carta perante o Sinédrio em Jerusalém, ou seja, a reunião de todos os... Fugiu a palavra? O que ele era? Diante de todos os rabinos. E o filho dele, o relato é que o filho dele engasga, porque o filho dele diz que o pai reconheceu a Jesus como Yeshua sendo o Messias. E isso deu um baque em Israel, em 2006. E a partir de 2006, um grupo de judeus começou a reconhecer que Jesus era o Yeshua e começou a ensinar isso. Isso começou a ser ensinado. A partir de 2006, Israel voltou a clamar: bendito aquele que vem em nome do Senhor. A partir de 2006, queridos, houve esse reconhecimento. Mateus 24, 32 e 34. Aprendeis, pois, essa parábola da figueira. Quando já os ramos se tornaram tenros e brotam as folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabeis que ele está às portas. Em verdade vos digo, não passará essa geração até que todas as coisas aconteçam. O Senhor chama um grupo de discípulos, vou usar o pastor e o Paulo, e o Rodrigo, eles me perguntam assim, mas quando isso vai acontecer? E Jesus disse, quando virdes a figueira brotar, né, saberás que está à porta. E não passará essa geração até que isso aconteça. Eu olhava para esse texto e pensava, Senhor, mas essa geração, aquele povo, todo mundo já morreu. Só que Jesus não estava referindo a esta geração de discípulos. Ele estava se referindo à geração que viria como broto de figueira. Israel é conhecida mundialmente, queridos, como a nação figueira. Isso é fato histórico, não está na Bíblia. É reconhecido. Como eu tinha falado antes já, 1947, os judeus retomam Israel. Se compreende que em 1947 a figueira começou a brotar de novo. E quando se fala para o judeu em uma geração, eles contam o tempo de uma vida, um período de 70 anos. Eu vou ser bem claro para que vocês não me interpretem mal e não saiam por aí falando coisas. Eu não estou dizendo que Jesus vai voltar em 2017. Eu estou dizendo que 1947 mais 70 anos fecha em 2017. Fecha o período de uma geração de judeus. Tá, queridos? Eu estou falando que em 2017, esta palavra que o Senhor liberou para os seus discípulos vai se cumprir em 2017. Eu não estou dizendo que ele vai voltar em 2017. Eu preciso ser claro com isso, Márcio. Para que não saiam por aí dizendo que o Beto falou que Jesus vai voltar em 2017. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo, eu vou reafirmar que esta palavra liberada aos discípulos vai se cumprir em 2017. Esta palavra, a nação figueira. Outro detalhe interessante. 1967, Israel, os judeus que estavam em Israel, tornam uma batalha de 7 dias. Eu não sei se isso é coincidência, mas eu acho que não, Deus permitiu que fosse assim. Durante 7 dias eles estavam uma batalha contra a... Me foge o nome. Vamos, Fábio.
O povo que briga lá com os judeus lá. Os palestinos. Voltou. Eles travam uma batalha contra os palestinos. E eles vencem e retomam parte da capital. Tá? Coincidentemente ou não, Deus mandou que se comemorasse uma festa num período de 7 semanas de 7. 49 anos mais um. 1967, 49 anos mais um, 50 anos, né? 1967 mais 50 vai dar quando? Quando? O que eu precisava dizer para vocês hoje, queridos, é que eu entendi que eu precisava ativar algo na igreja. Precisava ativar algo. Eu vou reforçar, eu não estou dizendo que Jesus vai voltar em 2017. Mas eu creio que eu consegui gerar argumentos no coração de vocês para que vocês entendam, que a igreja entenda que Ele está às portas. Aquilo que Deus falou a respeito da nação de Israel está se cumprindo. As palavras proféticas estão se cumprindo. E eu creio que se nós quiséssemos alongar um pouco mais, são quase 10. Se nós entrássemos sobre as festas judaicas, sobre o livro de Apocalipse, sobre Jeremias, sobre Amós. Esqueci de falar do sonho, né? De Istambul, né? Quando Jesus diz assim, né? Tomem cuidado, nos últimos dias virão muitos em meu nome. Não vos engane. Deixar claro, não tenho nada contra os católicos. Eu tenho contra a doutrina do catolicismo. Ok? Vocês sabem quantos papas tem na história desde o início? Quantos, Ricardinho? O meu discípulo ali, eu? Aprendeu ontem, né, cara? 266 papas. Eu creio que são muitos, queridos. Muitos que se colocaram no lugar de Jesus. Porque eles se dizem, do latim, Pontífice Maximus. Ou seja, a máxima ligação, a máxima ponte entre os homens e Deus. Quem é o único mediador entre Deus e os homens? Ou seja, eles se colocam no lugar. Algumas pessoas, desde que eu me converti, afirmam que ele será o anticristo. Eu digo que ele não será o anticristo. Não será. Isso é um assunto para mais delongas, mas ele não é o anticristo. Ele não é o anticristo. Não é? Quando eu tive sonhos sobre Istambul, dona Jeremi, e eu acordei incomodado, eu fui orar e fui estudar, e disse, cara, mas não pode. Há uma referência no livro de Apocalipse, eu não vou lembrar onde é que está, tá? Que diz assim que as 7 cidades são 7 montes, sobre a qual está sentada a mulher. E depois tem uma versão que diz que, a saber, a cidade é a cidade romana. Logo após a morte de Jesus, quando há a primeira perseguição à igreja, os discípulos se espalham. Quem comandava o Império Romano era um homem chamado Constantino. E por ego, eu acho que por isso, a única explicação, ele tira a capital do Império de Roma e leva Constantinopla. Que fica onde, Fábio? Onde é que era Constantinopla? Istambul, Fábio. Constantinopla, a cidade de Constantinopla, onde o Império Romano tira a capital de Roma e leva para lá, é exatamente a cidade de Istambul hoje, na Turquia. Istambul é conhecida hoje como a cidade das 7 colinas. Sempre que eu olhava para o livro de Apocalipse e via essa referência, a cidade de 7 colinas, eu olhava, a cidade romana das 7 colinas, é Roma? É Roma? Não. A cidade que ficou conhecida como a cidade romana das 7 colinas é Constantinopla. Hoje é Istambul. Não. Vai dar brete. Então, queridos, eu precisava ativar isso em vocês. Não é gerar medo, não é gerar temor, porque aqueles que têm medo do dia do Senhor, cara, nós precisamos amar. E é o que eu digo, se ele vier amanhã, cara, para mim é melhor. Fecha. Se tu pegar todas as festas, vão fechar. Vão fechar.
Diane Weber, por favor, Diane Weber. Vocês me compreenderam, queridos? Eu quero que vocês peguem esses textos que vocês anotarem, orem, estudem, meditem, pensem. E que vocês transmitam somente aquilo que vocês entenderam. O mais importante que eu preciso entender disso tudo é que Jesus está voltando. Quando? Em breve. Quando? Ele está às portas. Está baixinho, tá? Só que com tudo isso eu preciso deixar uma pergunta para vocês. Romanos 8, 22 e 26 vai dizer assim: porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda às nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O apóstolo Paulo está dizendo, queridos, que toda a criação está gemendo com dores de parto, aguardando a manifestação de Yeshua. Toda a criação está gemendo. E quando a gente não sabe o que dizer, o Espírito nos auxilia e Ele geme por nós e em nós. E eu tenho me perguntado pelo que eu tenho gemido, pelo que eu tenho aguardado, o que eu tenho buscado. Eu creio, queridos, que nesses dias não é mais sobre aquilo que nós vamos pregar, sobre aquilo que nós vamos anunciar, mas é sobre aquilo que as pessoas vão ver em nós. A manifestação do Filho de Deus em nós e através de nós. O que há de impossível ainda que esses dias na célula lá, cara, eu fiquei assim porque de um texto que diz que aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. E eu fiquei pensando, cara, que texto louco é esse? Porque o que eu perdi no passado de tão bom que eu não poderia ter perdido? Já pensou o que tu deixou, o que tu abriu mão no passado que não poderia ter aberto mão? Ou o que tu não abriu ainda que é maior do que Jesus? O que falta te decidir ainda? Qual é o pecado que não teve preço? Qual é o pecado que não foi pago? Qual é o pecado que o sangue de Jesus não teve poder para te perdoar, cara? Não foi combinado, queridos, mas o último versículo que eu tenho aqui, Marcos 1,15. Palavra da Liane. O tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. No amor não há medo. No amor não há medo. Antes o perfeito amor lança fora todo medo. Não há medo, queridos. É chegado o tempo da igreja se manifestar como igreja. O apóstolo Paulo ele nos incentiva, queridos. Peça com zelo os melhores dons. Mas esses dons não são para ficar guardados dentro de ti, não. Eu quero te incentivar essa noite, queridos, a te posicionar dentro da igreja e começar a clamar por Deus pelos teus dons.
Ele ainda diz que todos podem profetizar, mas nem todos são profetas. Aquilo que é em parte será perfeito, na escuridão brilhará sua luz. Face a face o veremos, semelhante eu serei. Aquilo que é em parte será perfeito, na escuridão brilhará sua luz. Face a face o veremos. Gera, Senhor. Gera, Senhor, homens e mulheres semelhantes. Homens e mulheres, Deus, que vão andar como o Senhor andou. Homens e mulheres que vão ter um caráter aprovado como o Teu, Senhor. Homens e mulheres que não vão se corromper nesses dias. Homens e mulheres que não vão dar lado para o pecado, Senhor. Homens e mulheres que vão escolher a santidade. Homens e mulheres que vão andar no fogo, cheios do Espírito Santo, cheios da Tua presença. Cheios. Aquilo que é em parte será perfeito, na escuridão brilhará sua luz. Face a face o veremos, semelhante eu serei. Aquilo que é em parte será perfeito, na escuridão brilhará sua luz. Face a face semelhante, peça para Ele para ser semelhante. Aquilo que é em parte será perfeito, Na escuridão brilhará face a face, face a face o veremos. semelhantes. Semelhante eu serei. Aquilo que é em parte, Aquilo que é em parte será perfeito. na escuridão brilhará sua luz. Face a face o veremos. Semelhante eu serei. Aquilo que é em parte será Perfeito. Na escuridão brilhará sua luz. Face a face o veremos. Semelhante eu serei. aquilo que é em parte será perfeito. Na escuridão brilhará sua luz. Face a face o veremos. Semelhante eu serei. Aquilo que é em parte será perfeito. Na escuridão brilhará sua luz. Face a face o veremos. Semelhante eu serei. Aquilo que é em parte será perfeito, Deus. Existe um jugo de pecado, querido, sobre o povo de Deus. Existe uma prisão dentro da mente, querido, do povo de Deus, achando que não vai dar mais. Eu vou encerrar, queridos, dizendo que o Senhor chamou aqueles que não são. Aqueles que não são. Para que a glória seja dele. Os incapazes, os improváveis, aqueles que não são.
Pega na mão de alguém, queridos. Nós já vamos encerrar. Você não está sozinho, queridos. Não tenha medo de assumir a tua posição dentro da igreja. Não tenha medo de assumir o teu ministério ou assumir o teu encargo. Não é o teu cargo, é o teu encargo. Mas a gente precisa compreender que nada começa grande, começa pequenininho. Libera algo para Deus essa noite, queridos. Começa a liberar algo. Libera. Libera. Será perfeito, na escuridão brilhará sua luz. Face a face o veremos, semelhante eu serei. Aquilo que é em parte será perfeito, na escuridão brilhará sua luz. Face a face o veremos, semelhante eu serei. Perfeito, na escuridão brilhará sua luz. Face a face o veremos, semelhante eu serei. Aquilo que é em parte será perfeito, na escuridão brilhará sua luz. Face a face o veremos, semelhante eu serei. Aquilo que é em parte será perfeito, na escuridão brilhará sua luz. Face a face o veremos, semelhante eu serei. Aquilo que é em parte será perfeito, na escuridão brilhará sua luz. Face a face o veremos, semelhante eu serei. Aquilo que é em parte será perfeito, na escuridão brilhará sua luz. Face a face o veremos, semelhante eu serei. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Pai. Nós louvamos o teu santo nome.
Ó, com profundidade da sabedoria, Deus. Obrigada pelo conhecimento. Obrigado, Tu és perfeito, Senhor. Obrigada pela sabedoria. O Senhor é perfeito em tudo. Tudo o Senhor é perfeito. Todas as coisas, a perfeição. Porque o Senhor é perfeito, Pai. Obrigado pelas Tuas revelações. Obrigado pela vida do Beto. Por aquilo que o Senhor tem inserido dentro do coração, da mente dele. Obrigado que o Senhor nos trouxe aqui para ouvir hoje os Teus ensinamentos, as Tuas revelações. Obrigado, Senhor. Obrigado, nós queremos mais de Ti cada dia mais, Senhor. Nós queremos fluir, Pai. Nós queremos fluir nos rios de águas vivas, Senhor, que o Senhor tem para cada um de nós. Para esse ministério, para esse tempo, para essa cidade, para essa igreja, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.